Bom dia, Pai do Senhor Jesus Cristo. Hoje o Senhor veio com uma palavra diretamente do meu coração para passar para os irmãos, né? E essa passagem todos já conhecem, creio eu, né? E nunca preguei de uma forma como essa, mas Deus colocou em meu coração e temos que obedecer à voz do Senhor, né? Nessa manhã, ou melhor dizendo, ontem à noite, Deus também tinha falado no meu coração preparar uma palavra, preparei em Apocalipse, só que ao amanhecer as coisas mudaram. Deus mandou essa passagem que fala sobre Gideão, que fica no livro de Juízes. E nós devemos ser obedientes ao Senhor, né? Quantas das vezes o Senhor fala conosco, mas nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa força, a força do nosso braço, e muitas das vezes nós quebramos a cara. Então, vou direto, para não ficar muito extenso. Livro de Juízes, versículo 6, no versículo 6, 6, que diz assim: a palavra do Senhor para a minha vida e sua vida nessa tarde. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas. Versículo 8. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito: eu vos fiz subir e vós tirei da casa da servidão. Aleluia. E vós livrarei das mãos do egípcio e da mão de todos quantos vós oprimam, e os expeli diante de vós, e a vós dei a sua terra. Aleluia. E vós disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temas aos deuses dos amorreus, em cujo a terra habitais, mas não deixe ouvido a minha voz. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Alfa, que pertencia a Joás, a Beerita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo, largar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe disse, apareceu, ele disse: ó Senhor, contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas suas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos faz o Senhor subir
do Egito. Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Versículo 14, o Senhor diz assim: Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força, livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu Deus, ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre mais pobre em massa, e eu menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás medianitas como se fosse um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal que eis que é contigo falais. Roga-te daqui que não aparte até que venha a ti e traga o meu presente e põe perante a ti, e disse: Eu esperarei até que volte. E entrou Gideão, preparou um cabrito, bolos, asmo de um órfão de farinha e carne, pôs num alçofate e caldo pôs numa panela e trouxe-lhe até debaixo do calvário. Ele apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne, o bolos, pão sobre esta penha, e veste calda, e assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou na carne e o bolo. Mas então subiu fogo da penha e sumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu seus olhos. Então vi Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse-lhe: Gideão, Senhor Jeová, eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém, o Senhor lhe disse: Põe seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar, e o Senhor lhe a chamou, e a paz, e ainda até o dia de hoje está em Ofra do Abizorita. 27. Então Gideão tomou 10 homens entre os seus servos e fez como o Senhor lhe disse. E sucedeu que, temendo ele a casa do seu pai e os homens daquela cidade, não o fez o dia, mas fez-o de noite. Só até aqui, porque é muito extenso a palavra do Senhor. E como vocês sabem, que o Gideão, ele foi escolhido por Deus, um profeta no qual agradou-se os olhos do Senhor. E a palavra do Gideão, ele traz muita coisa para as nossas vidas de hoje. Quantas das vezes o Senhor, ele nos chama para uma obra, para uma guerra, e muitas das vezes, aos nossos olhos, é impossível vencer essa guerra. Impossível nos olhos humanos. Mas quando Deus, ele dá uma ordem, quando Deus fala,
as coisas acontecem. Devemos ter fé, confiança. Gideão estava ali desfalcado de homens. Gideão com 300 homens. Venceu aquela guerra. Se Gideão tentasse ir sem o auxílio do Senhor, não sobraria ninguém para contar a história. Mas como o Senhor, Ele que ordenou, Ele que preparou, a vitória já estava garantida. Quantas as vezes nós passamos por momentos difíceis, de doença, enfermidade, problemas familiares, financeiros, no qual nós estamos passando por esse momento, por esse Brasil no qual está aí. Nós estamos percebendo que algo ainda pior está por vir. Mas tem uma palavra de Deus para a minha vida e sua vida nessa tarde. Creia no Senhor, confia nele em todas as suas forças. Porque quando Deus chama Gideão para anotar as palavras dele na tauba, da mesma forma somos nós temos que guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Confiar, ter fé. Mas, Diácono Luiz, está difícil? Sim, está muito difícil. O país todo está passando por um momento difícil. Ou melhor, o mundo está passando por momentos difíceis. Meus amados, é o fim do tempo. Está próximo. Os 10 mandamentos dos fins dos tempos estão próximos. Vigiai, orai, para que ninguém roube a sua coroa. Mas voltando aqui no contexto, na palavra do Gideão, ele nos ensina a ser obediente ao Senhor. Ele nos ensina a ter fé, confiança, né? Porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não há vitória. Sem fé, as coisas nada acontecem. Não é verdade? Quantas das vezes a gente passa por momentos difíceis, momento de aflição, momento de desespero, bate na nossa porta, a gente fica desesperado e a nossa fé até começa a diminuir. Mas que nós aprendemos com Gideão a importância de confiar em Deus, mesmo no meio das circunstâncias desafiadoras, e a busca e a confirmação da sua vontade no momento de dúvida. A lição, a história de Gideão, uma confiança em Deus. Nós devemos ter confiança no Senhor. Gideão aprendeu a confiar em Deus, mesmo quando se sentia pequeno, incapaz.
ele buscou os sinais de Deus para confirmar a sua vontade e obedeceu e viu Deus agir em seu favor. Quantas das vezes nós não estamos confiando na palavra do Senhor? Quantas das vezes nós estamos ignorando a palavra de Deus porque a promessa está demorando, a bênção está demorando a chegar, a doença não vai embora, parece outra. Meus amados, confia no Senhor, toda a sua força. Hoje todos nós estamos passando por um momento difícil, principalmente eu que estou aqui do outro lado, passando essa mensagem. Eu também estou passando por momentos difíceis, momentos de saúde, mas eu estou com fé em Deus que eu vou vencer, eu vou dar a volta por cima. Deus vai me curar. Deus vai me salvar. Aleluia. Da mesma forma, você está passando por um momento difícil, eu sei que está passando, que todos nós estamos passando, momento de dificuldade dentro de casa, momento entre relação entre marido e mulher, está uma perturbação, um olho grande na sua vida que hoje vai cair por terra. Louvado seja o nome do Senhor. Momento financeiro que chega a arder o coração, queimar. Mas devemos ter humildade. Deus escolheu Gideão, um homem humilde, para liderar uma libertação de Israel. E isso demonstra que Deus não se pressiona com a nossa força ou status, mas com a nossa disposição de servi-lo. Deus escolhe aquele que ele conhece verdadeiramente, dependente do seu status, se você é poderoso, se você não é poderoso, se você você é humilde. Deus escolhe quem Ele quiser, mas Ele escolhe aquelas pessoas que estão dispostas a servir a sua palavra, obediência, humildade. Deus escolheu você, Deus me escolheu porque Ele conhece nossos corações. Mas para isso devemos ter obediência ao Senhor. A obediência, Gideão foi obediente ao comandar de Deus. Mesmo quando era difícil, desafiadores, ele reduziu o seu exército de 32 mil homens para apenas, que vocês sabem a palavra, 300 homens. Mostrando que a vitória vem de Deus, não do número de soldados. O que Deus está querendo dizer, a sua vitória não depende de você. Não depende da circunstância, melhor dizendo. Depende da sua obediência ao Senhor. Depende da sua obediência. As coisas estão difíceis nos seus olhos, mas nos olhos do Senhor não. Deus já viu que você já tem a vitória lá na frente. O nosso inimigo da nossa alma sabe que a vitória está próxima. Seja obediente, dependente do que você está passando. Deus, ele usa pessoas comuns como eu e você. Crê somente.
A história de Gideão nos lembra que Deus pode usar qualquer pessoa com suas limitações, fraqueza, para realizar o seu propósito. Aleluia! Não precisamos ser perfeitos para servir Deus, apenas disposto a obedecer. Deus quer a sua obediência hoje e sempre. Seja obediente ao Senhor, por mais que você esteja passando por um momento difícil. É difícil dar um glória a Deus na dificuldade, né? É difícil dar um glória a Deus quando a panela está vazia. Quando a conta está na porta e a gente não tem dinheiro para pagar. Mas esquecemos que temos um Deus todo-poderoso, um Deus que é o dono do ouro e da prata. Confia. Deus, ele é soberano. A história de Gideão reforça que Deus é soberano, que ele tem controle sobre todas as coisas. Podemos confiar em sua direção e saber que ele nos capacitará a cumprir os seus propósitos. Se eu for pelas minhas forças, eu não vou conseguir nada. Mas Deus, ele pode nos transformar de tal maneira, ele dá para mim, para você, uma luz que às vezes você acha que não tem, e Deus vai e mostra que você tem. Deus é soberano. Mas para isso temos que estar na obediência, seguir o mandamento do Senhor. Confiar de toda a sua força. Aleluia, confia, acredita, persevera. Buscar a vontade de Deus. Em um momento de dúvida, podemos buscar a direção de Deus, assim como Gideão fez. Ele pediu sinais para ter certeza que estava seguindo o plano divino, mostrando a importância de buscar a vontade de Deus nas nossas vidas. Pede sabedoria ao Senhor. Pede sinais ao Senhor. Senhor, me mostra o caminho. Eu estou no caminho certo, Senhor. Porque eu estou passando numa prova danada, Senhor. Estou passando uma peleja. Mas eu creio que o Senhor está comigo. Mas me mostra um sinal, Senhor. Seja humilde. Se ajoelha perante o Senhor, clama pelo nome dele. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aleluia. E ao estudar a história de Gideão, podemos aprender a confiar em Deus e buscar a sua direção. Somos humildes e obedientes. Reconhecer que Deus usa pessoas comuns para realizar os seus propósitos, conforme apontam os estudos bíblicos. Aleluia! Deus é soberano. Confia no Senhor. Confia. Acredita. Olha, a história de Gideão mostra para nossas vidas Gideão, ele nos mostra que podemos vencer qualquer batalha, qualquer luta. Mas precisamos ter fé, confiança no Senhor, ser obediente.
Devemos confiar no Senhor. Marcos 4, versículo 4. E aconteceu que, semeando ele uma parte da sua semente, caiu junto ao caminho. Vieram as aves do céu e comeram. E as outras caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo porque não tinha terra profunda. 6. Mas saindo do sol queimou-se porque não tinha raiz, secou. E a outra caiu entre os espinhos e cresceu os espinhos e sufocaram e não deu fruto. E a outra caiu em boa terra e deu fruto. Vingou e cresceu. E um produziu 30 e outro 60 e outro 100. E disse-lhe: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Às vezes, nós estamos aqui falando da palavra do Senhor, nós estamos semeando. A gente não vê o sobrenatural, mas Deus já vê, já lá na frente. A gente não vê o crescimento, mas caiu na terra, ele brota, ele dá semente, ele cresce. É a mesma coisa eu e você. Não é do nosso jeito, não é do nosso tempo, não é do nosso dia, não é do jeito que a gente quer, é do jeito do Senhor. Você pode achar que está demorando chegar a sua bênção. Você está demorando, achando que está demorando chegar a sua cura. Você acha que está demorando chegar algo que você já pediu para Deus há muito tempo. Mas não é do seu tempo, é do tempo do Senhor. Deus quer que você confie na palavra dele. Porque a palavra dele não volta vazia. A palavra de Deus, ela não volta. Deus dá um timaço para a gente, é para a gente guardar, porque vai acontecer. Você precisa ter fé, confiar no Senhor. Confia, acredita. Deus manda te dizer nessa tarde, confia no Senhor, dependente de o que você está vivenciando nesse momento. Seu filho está na droga, sua filha está na prostituição, seu marido está na bebedeira, confia no Senhor, que no tempo de Deus tudo vai se encaixar. Mas precisa você estar na posição, confiar no Senhor, acreditar na palavra do Senhor. Aleluia. Confiar. Aleluia. Confia. Acredita. Deus está falando para mim e para você nessa tarde. Acredita na minha palavra. Obedeça as minhas palavras, os meus mandamentos, diz o Senhor. Eu já estou terminando. Eu vou deixar o último versículo. Para fechar o que Deus colocou em meu coração. Eu não vou além não, só vou até onde Deus me ordenou. Aleluia. Porque devemos ser obedientes e prudentes. Aleluia. Que fica no Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor,
Direi do Senhor: Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. E a sua vontade, escudo, broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem montondade que assola ao meio-dia. Deus diz para você, para mim, para você: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos e verás recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, é meu refúgio altíssimo em a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, aleluia. Porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Ele te sustentará nas suas mãos para que não tropece com os teus pés em pedra. Pisarás em leão e espinho de calçará os pés dos filhos de leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei por lei no altar, retirei, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e ele lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrará-o-eis, na glorificarei. Darei abundância de dias e mostrarei a minha salvação, aleluia, diz o Senhor. Confia no Senhor. Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Nem você, nem sua família. Confia, acredita. Medita na história de Gideão. De 32.000 homens, ele reduziu para 300 homens e venceu a guerra, porque não foi na força dele, foi na força do Senhor. Da mesma forma, Davi não foi na força dele e venceu os gigantes. Da mesma forma, Moisés não abriu o mar vermelho na sua força, foi na força do Senhor. E o maná caía do céu conforme a obediência. E ali, quando o povo foi liberto, mesmo assim o povo, ele, às vezes, eles parece que se acostuma com as coisas ruins, né? Tem hora que o povo, de vez de esquecer e andar para frente, quer voltar para trás, quer voltar para a escravidão do pecado. Deus tira e daqui a pouco quer voltar para trás, quer fazer a mesma coisa que fazia antigamente, daquela vontade da carne, aleluia. Mas Deus está mandando te dizer, você olha para frente, esquece lá atrás. Você lembra da mulher de Ló? Uma estátua de sal, porque Deus falou para ela não olhar para trás, ela olhou. Cuidado com o seu olhar, que você fica olhando para trás. Deus manda te dizer, olha para frente, avante. Deus tem coisas maiores lá na frente para você. Seja obediente. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique na paz.